Nessa aula de número 29, pessoal, a gente vai conhecer a propriedade background no CSS. A gente aprendeu a utilizar ela no HTML e agora a gente vai aprender a utilizar no próprio CSS, tá? Para isso a gente vai criar aqui as tags style, type, vocês já aprenderam, né, como colocar style type text/css para iniciar um estilo no próprio documento HTML, tá? E a gente inicialmente vai começar aqui pelo seletor body, né? Como vocês já aprenderam, o seletor nada mais é do que o elemento HTML. Eu poderia muito bem também adicionar aqui uma classe, tá? Uma class, e colocar aqui a classe que eu quero trabalhar para esse elemento. Mas como o elemento body é único, a gente utiliza apenas uma vez no site, tá? Então é ele que eu vou utilizar aqui como seletor. Se fosse uma classe, eu adicionaria aqui a classe e o nome da classe e começaria a formatação. Como a gente vai utilizar o próprio seletor, que é o corpo do site, a gente vai fazer aqui a formatação no próprio elemento. Então a gente vai adicionar aqui a propriedade background, que nada mais é a opção de você adicionar uma cor de fundo, adicionar uma imagem de fundo para o elemento que você está trabalhando. No caso, a gente vai inicialmente colocar uma cor de fundo. Vou colocar aqui o vermelho para vocês poderem visualizar melhor. Eu salvo esse documento de aula 29, tá? Que eu já tinha salvo aqui na minha pasta aulas e vou verificar como que vai ficar esta página. Vou acessar ela aqui, aula29.html. Reparem que aqui a gente já conseguiu definir uma cor de fundo para o nosso site, tá? Trabalhando apenas no seletor body. A gente vai alterar essa cor aqui, a gente vai colocar uma outra cor, color. Vamos colocar aqui um verde, tá? Para você adicionar então uma cor, você vai colocar a propriedade background, 2 pontos, porque é dessa forma que o CSS trabalha, tá? Aqui é uma cor em hexadecimal, ok, pessoal? O legal do Dreamweaver é porque ele já oferece esse seletor aqui de cores para vocês. Eu vou apagar essa parte, colocar um 2 pontos. Ele oferece aqui a opção para mim, color, e já oferece um seletor de cores aqui para mim selecionar, tá? Eu vou colocar aqui um verde para mim fechar aqui então essa opção de background no Dreamweaver. Na propriedade background eu coloco um ponto e vírgula, salvo e vou atualizar a página para verificar como é que fica. Alterou aqui para verde. Então é dessa forma que você consegue adicionar uma cor de fundo aí para o seu site, tá? E não só para esse seletor, tá? Que é o body. A gente poderia criar aqui uma div, tá? Div class, vou dar um nome aqui para ela de box, tá? Vou fechar aqui essa div. Vou colocar aqui uma altura para essa div, tá, pessoal? Que a gente aprendeu aí na aula anterior. Vou colocar aqui a classe box, né? Que é a classe que eu adicionei aqui para começar a formatação. Abro e fecho chaves. Vou colocar uma altura aqui de 200 pixels. E vou colocar aqui também uma largura de... vamos colocar aqui 400 por 400 para ficar mais visível. E aí eu posso também adicionar um background para esse div, tá? Então vou colocar aqui background, vou colocar aqui um branco, tá? Vamos atualizar aqui a página. E aqui então eu tenho a div que eu criei, tá, pessoal? De 400 pixels por 400, vou diminuir aqui para 300. Então aqui a gente tem uma div que a gente criou aqui de 300 pixels por uma largura de 400 e a gente adicionou um background branco para ela. Então reparem que você pode trabalhar não só elemento aqui body, como qualquer outro elemento. Você pode mudar a cor de um campo de um formulário, mudar a cor de uma tabela. Qualquer elemento HTML que você trabalhar, você pode adicionar uma classe e começar essas formatações, tá? Que a gente está aprendendo aqui nas videoaulas. No caso dessa div aqui que a gente criou, a div box, a gente dá um tamanho de 300 pixels e uma largura de 400 e adicionamos aqui também para ela um background branco. Então, no corpo do site, que é o fundo total aqui do nosso site, a gente adicionou uma cor de verde e para o nosso box a gente adicionou aqui uma cor branca, certo? Então, eu vou comentar aqui, pessoal, inicialmente essa div class box que a gente criou, para me explicar aqui para vocês a forma de você também adicionar uma imagem através do CSS como background para o seu site, tá? Vou comentar aqui também no CSS que a gente adicionou aqui da classe box e vou comentar também esse body aqui de cima, onde que a gente adicionou cor para você ter uma referência depois quando você estiver aí com o curso e estiver analisando esses arquivos, tá? Vamos pegar essa opção aqui do próprio body e vamos colocar uma imagem de fundo, tá? A gente já tinha uma imagem aqui que era uma imagem do cachorro, a gente vai utilizar ela novamente, tá? Vamos selecionar aqui body,
background, e agora ao invés de color, a gente vai selecionar essa opção aqui que é o URL. O URL dá a opção para você selecionar algo, né? Então a gente vai selecionar aqui a própria imagem do cachorro que a gente já tinha utilizado anteriormente, no módulo de HTML. Vamos salvar essa opção, a gente adicionou aqui uma imagem, tá? Reparem que ele adicionou a propriedade background, dois pontos. Aqui fica essa opção de URL, tá? Que é indicando onde que está essa imagem que a gente vai utilizar. Então ele está voltando uma pasta atrás, acessando a pasta IMG, acessando a pasta BG e encontrou o arquivo cachorro.jpg. A gente fecha parênteses aqui com ponto e vírgula. Vamos salvar e atualizar o documento. Então, como a gente comentou, tá? Essa div class box ela já não está mais aparecendo aqui, nem a formatação que a gente também comentou aqui, tá? Então a gente só tem a imagem aqui de fundo, que é dessa forma que você adiciona uma imagem através do CSS, tá? Como plano de fundo. A gente adicionou aqui um body background, adicionou uma imagem, e para esse seletor que é o corpo do site, ele fica total essa imagem, tá? Bem legal, você pode utilizar então qualquer outra imagem, tá? Não necessariamente essa, é só uma forma de eu explicar para vocês como que funciona. Porém, adicionar essas imagens, pessoal, de alta resolução fica um pouco pesado para o site ser carregado. Então tem uma outra opção que os webmasters hoje vêm utilizando, que é uma opção de você adicionar uma imagem pequena, mas que essa imagem pequena sofra uma repetição, para que torne uma imagem absoluta, né, onde que vai ocupar o espaço inteiro da tela, mas que ela seja carregada apenas uma vez. Então, se ela foi carregada apenas uma vez, o restante é repetição. E como que é isso, Fábio? Eu separei aqui para vocês visualizarem, tá? É uma imagem pequena, tá? Ela tem aqui um tamanho de uns 50 pixels por 50 pixels. E ela vai sofrer uma repetição, tá? A gente vai utilizar essa imagem aqui. Ela está um pouco distorcida, porque ela está com um zoom aqui, mas vocês vão reparar que vai ficar legal. A gente vai utilizar essa imagem então como background. Vamos voltar aqui, tá? A gente apaga a partir dos dois pontos onde que está ali o background, coloca aqui novamente dois pontos e seleciona o URL. Agora, ao invés da imagem do cachorro, vou selecionar aquela imagem, a bg.jpg. Vou salvar aqui o documento e vou atualizar a página. Veja que legal, pessoal, ele faz uma repetição automática para nós dessa imagem. Se eu clicar aqui em exibir a imagem que está se repetindo é apenas essa. Só que, como ela é uma imagem pequena, pessoal, ela faz uma repetição automática aqui, ocupando o espaço total do site, tá? Então é uma forma de você carregar o seu site mais rápido, visto que é uma imagem pequena, e é uma solução que fica bem interessante. Não quer dizer que vocês vão usar essa imagem, tá, pessoal? Mas existem as formas aí de você utilizar backgrounds de repetição. No meu próprio site mesmo, se vocês acessarem, tá? cursowebdesign.com. Se vocês virem aqui na opção exibir imagem do background, vocês vão reparar que eu também utilizo uma imagem de repetição, apesar de não parecer, apesar de parecer apenas uma imagem. Se você clicar aqui em exibir o fundo da imagem, vocês vão ver que é uma imagem só que está sendo utilizada aqui uma repetição, tá? E aí existem outras formas de você utilizar, tá? Para não repetir, para você centralizar e etc. Eu vou explicar aqui para vocês ainda em cima dessa imagem. Vou colocar aqui um no repeat. O que quer dizer isso, Fábio? Eu quero dizer que eu não quero que essa imagem repita, então ela vai ficar apenas a imagem única que foi carregada aqui e não vai repetir. Então você utilizando essa opção de no repeat, você está dizendo que você não quer que essa imagem repita, tá? E tem outras opções, você pode repetir essa imagem no eixo X, no eixo Y. Eu vou colocar aqui no eixo X, vocês vão verificar que ela vai repetir apenas aqui no topo do nosso site, tá? Então ela está repetindo apenas no eixo X. E no eixo Y, ela vai alterar a posição, ela vai vir aqui para o nosso canto da tela, tá? E aí você pode trabalhar algumas opções com posicionamento de imagem. E como que seria isso, Fábio? Eu vou voltar aqui para a nossa div class box, vou descomentar ela, tá? Vou deixar aqui o body como a repetição do BG, tá? Então, se eu quiser apenas deixar a repetição geral, como a gente já tinha visto, ou eu não coloco nenhum repeat, ou eu só coloco aqui o repeat, para ele fazer a repetição automática, tá? Então, dessa forma, ele vai carregar a imagem que adicionamos aqui como background total. Vou descomentar aqui também o comentário que adicionamos aqui para a classe box, tá? Para que volte a aparecer. A gente só deixa o comentário desse primeiro aqui, onde que a gente colocou a cor. Atualizamos aqui a página, está aqui.
A gente tem um box branco que a gente adicionou aqui, que é uma classe, tá? Class Box, a gente definiu aqui um tamanho de 300 e uma largura de 400 pixels. E agora a gente vai trabalhar com posicionamento de background dentro de uma div, tá? Que a gente criou aqui. Que também você pode utilizar para qualquer outro elemento HTML, inclusive o body que a gente apresentou aqui nessa videoaula, tá? E como que seria isso, Fábio? Eu acrescentei aqui uma imagem, tá? Que é uma imagem do Mickey Mouse, para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então está aqui a imagem do Mickey Mouse que vamos utilizar, e a gente vai adicionar ela também aqui como background. E é uma outra opção que você pode utilizar também, tá, pessoal? Reparem que aqui a gente já tinha definido uma cor de background para a nossa div class box. Só que além de uma cor, eu também posso adicionar uma imagem. Então é só eu dar um espaço aqui, a opção de URL já aparece para mim, tá? Eu vou selecionar a imagem do Mickey, tá? Que a gente adicionou aqui, vamos procurar ela, tá em outras. Aqui está, Mickey. E a gente vai atualizar a página, tá? Como a gente não colocou nenhuma opção de repeat, repetis ou qualquer outra opção de posicionamento, ela vai fazer a repetição automática, tá? Que é isso que a gente já aprendeu aqui. Então reparem que ele carregou uma imagem, viu que não tinha nenhuma opção, foi repetindo a imagem e ocupando o espaço geral dessa div que a gente criou. Então eu não quero que essa imagem repita, Fábio. Então a gente vai colocar aqui no repeat. Ela vai ficar apenas a imagem única que a gente adicionou aqui, tá? Só que eu não quero que essa imagem, Fábio, ela fica posicionada aqui. Eu quero que ela fique nesse lado aqui, no lado direito, tá? Então a gente vai, coloca aqui a opção right. Dessa forma você está posicionando a imagem à sua direita. Também posso trabalhar a opção de colocar essa imagem no topo, porque repararam que quando a gente colocou o right, ele veio para o meio, automaticamente ele por padrão já faz isso, tá, pessoal? Só que também você tem como trabalhar essa opção de centralizar a imagem, de colocar alinhado ao topo, ao lado esquerdo e etc, tá? A gente já vai ver isso. Então, a gente já coloca o top ali, ele automaticamente já vem aqui para o topo. Mas eu não quero que ele fique no lado direito, Fábio. Eu quero que ele fique centralizado. Então eu coloco aqui Center. E ele vai ficar centralizado e alinhado ao topo. Fábio, eu não quero que ele fique mais no topo. Eu quero que ele fique alinhado ao rodapé, que é Bottom. Então ele vai ficar aqui no rodapé. Fábio, eu não quero mais que ele fique centralizado. Eu quero que ele fique por padrão ali no lado esquerdo. Então ele vem para o lado esquerdo. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É dessa forma que você vai trabalhando o posicionamento de uma imagem em background. Só que nem sempre, tá, pessoal? Essas opções aqui de você adicionar left, bottom, top, right, é a forma que você quer. Às vezes você quer trabalhar em porcentagem ou em pixels, e você também pode trabalhar dessa forma, tá? Primeiramente você vai adicionar aqui qual que é o espaçamento que você quer dar. Vamos testar aqui, colocar 50-50, tá? Porque dessa forma ele vai ficar 50-50%. Ou seja, ele vai ficar no meio, né? Porque ele está 50% alinhado ao topo e 50% alinhado à esquerda. Ou seja, ele vai ficar no meio. E aí você pode trabalhar essas opções. Eu quero que ele fique 10% da esquerda. Se eu atualizar aqui a página, ele vai ficar um pouco afastado aqui da nossa esquerda, ou seja, ele ganhou aqui um espaçamento de 10 pixels, tá? 10%. E você pode trabalhar pixels também, tá? Eu quero que ele fique um pouco mais para baixo, Fábio, então vamos colocar aqui 80. Atualizamos a página, não, ainda não deu certo, Fábio, eu quero que ele fique 90 pixels. E aí você pode ir trabalhando, tá, pessoal? Vamos colocar aqui 90 pixels também, tá? Então ele vai ficar quase lá na nossa direita. E aí você vai trabalhando da forma que você quiser, tá, pessoal? Vamos supor que a gente colocasse qualquer conteúdo aqui de informação. E aí você consegue trabalhar aí o posicionamento de uma imagem como de background da forma que você quiser, tá, pessoal? Então, são essas as formas que você pode trabalhar um background, tá? Com posicionamento, com cor de fundo e etc. Eu passei aqui até um pouco mais avançado, tá? Do que
Era para ter passado para vocês não se confundir, mas se vocês não entenderam, voltem à aula, tá? E revejam o conceito de trabalhar com background. Inicialmente a gente adicionou uma cor de fundo, vocês viram como adicionar uma cor de fundo. Depois vocês viram como adicionar uma imagem de fundo, colocando a opção de repetição e tirando a opção de repetição. Repetindo em eixo X, em eixo Y e etc. Depois a gente viu aqui como adicionar posicionamento de background, onde que a gente adicionou aqui, além de uma cor de fundo, uma imagem de fundo. Isso é muito utilizado, tá, pessoal? E aí, para você fazer o posicionamento de uma imagem, você coloca a opção de para não repetir, tá? E aí você começa a trabalhar a porcentagem e a posição absoluta de aonde essa imagem vai ficar posicionada, tá? No seu background. É dessa forma então que a gente trabalha com background, tá, no CSS. Até a próxima aula.